Salve galera, aula 27 na Química B. A gente vai continuar então com o nosso estudo da bioquímica. Depois dos carboidratos, então a gente traz a ideia dos aminoácidos das proteínas. Claro que sobre o ponto de vista químico, o que vai aparecer muito em provas de vestibular é a questão dos aminoácidos. Claro que as proteínas, elas aparecem na temática da questão das ligações peptídicas, né? A ideia das reações de condensação, a ideia das reações de hidrólise. Mas o grande foco dos vestibulares, quimicamente falando, é a questão dos aminoácidos. É nesse grupo que a gente tem que ficar bem atento. Vamos começar então uma importante discussão? Primeiramente, óbvio que a gente tem que saber reconhecer esses caras. Precisa reconhecer esse grupamento. Tá? Aqui é bem mais fácil que carboidrato. O carboidrato é um poliálcool aldeído, é um poliálcool cetona, até pode aparecer alguns grupamentos adicionais, como por exemplo na questão da quitina, mas classicamente poliálcool aldeído, poliálcool cetona. Aminoácidos, o nome ajuda muito. Obviamente eu vou ter o grupo amino, então eu vou ter as aminas, e eu vou ter o grupamento ácido carboxílico. Os aminoácidos. Obviamente podem aparecer elementos adicionais, um exemplo, enxofre, né? No aminoácido cisteína, por exemplo. Mas o que eu preciso ter como unidade fundamental? O grupamento amino e o grupamento ácido carboxílico. O que pode aparecer? Obviamente a gente fazer um link com a ideia de nomenclatura. Nomenclatura de compostos orgânicos. Por exemplo, vamos trazer aqui ó, a nomenclatura. O que a gente tem que fazer? Como é um composto de função mista, eu tenho grupamento amina e eu tenho grupamento ácido, como é que eu faço a nomenclatura? O grupamento amina ele é considerado uma ramificação. Quem é a função principal? A função principal é a função ácido carboxílico. Então, como é que a gente vai dar um nome desse radical, né? Já que ela é uma ramificação. Como é que eu vou chamar esse radical? Eu vou usar o nome amino. Amino, o grupamento amino. Então, por exemplo, eu tenho um ácido que tem 5 carboninhos. Então, ele é o ácido pentanoico. Bem? Ácido pentanoico. Só que, na verdade, no carbono de número 2, né, não esquece que o carbono de número 1 é o carbono do grupo funcional aqui, né? Então, carbono 1, carbono 2. Então, ele é o ácido 2-amino pentanoico. Ácido pentanoico de novo, e o grupamento amino agora está no carbono de número 3. Ácido 3-amino pentanoico. Ácido 4-amino pentanoico. Bem? Só que na ideia da nomenclatura de aminoácidos, claro que pode aparecer essas numerações, 2, claro que pode, 2, 3, 4, sem problema algum. Mas é muito comum nós usarmos uma nomenclatura usual aqui, ó, de acordo com a posição do grupamento amina. Lembra, ó, eu tenho o carbono do grupo funcional, aí o carbono vizinho ao carbono do grupo funcional é o que nós chamamos de carbono alfa, é o carbono de número 2. O carbono de número 3 é o carbono beta. O carbono de número 4 é o carbono gama. E ainda nós temos, por exemplo, o carbono de número 5 é o carbono delta. Classicamente, aqui, ó, aqui no delta a gente já pegou pesado. Né? Vai muito através, principalmente, do carbonos alfa, beta e gama. Tá? É o que mais aparece. Tá? Então, por exemplo, esse ácido a gente já viu que ele é o 2-amino-pentanoico, tudo bem, tá certinho. Mas eu também posso chamar de ácido alfa-amino-pentanoico. Ou, olha só, ácido 3-amino-pentanoico, a gente pode chamar do quê? Ácido beta-amino-pentanoico. O ácido 4-amino-pentanoico seria o ácido gama, aí seria gama-amino-pentanoico. Beleza? Por que a gente está dando essa ênfase para você na ideia das nomenclaturas alfa, beta e gama? Porque, obviamente, a grande levada dos aminoácidos, a grande temática dos aminoácidos é a síntese proteica. Quando a gente fala de síntese proteica, óbvio, pensamos em aminoácido, mas não é qualquer aminoácido. Isso é o quê?
alfa-aminoácidos. Eu repito para você, não precisa voltar o vídeo não. Eu repito para você agora. São alfa-aminoácidos que são responsáveis pela síntese proteica. Tá? Porque o grupamento aminoácido, esse tipo de composto, ele é muito vasto. Nós temos aminoácidos em várias temáticas, por exemplo, na confecção de protetores solares, se usa muito a questão de aminoácidos, né? Os chamados PABA, paroaminobenzoicos, né? Aminoácidos de para-aminobenzoico. Tá? Então nós temos um grande grupamento de aminoácidos, mas para síntese proteica eu preciso do que? De alfa-aminoácidos. Beleza? Vamos voltar naqueles aminoácidos do início aqui, ó. Olha só, por exemplo, trouxe aqui, ó, a glicina e a alanina. Claro, aqui já nomenclaturas usuais, né? Por exemplo, esse aqui é o ácido, ó, aminoetanoico, ok? É o aminoetanoico. E esse aqui é o que? O alfa-amino-propanoico. Se você parar para analisar, ó, grupo amino no carbono vizinho a carboxila, ó, amino no carbono alfa, amino no carbono alfa. Então, sempre que a gente falar da ideia de síntese proteica, nós estamos falando de alfa-aminoácidos. Não é qualquer aminoácido que participa de uma síntese proteica. Beleza? Então, se a gente fosse escrever, né, a ideia desse composto, então eu vou colocar aqui, ó, um carbonão lindão, ó, um hidrogênio aqui, aqui eu vou colocar um radical, aí olha só, grupamento amino, grupamento ácido carboxílico. Isso aqui, ó, é o que nós chamamos de alfa-aminoácidos. E eles quem são responsáveis pela síntese proteica. Beleza? Agora, o que mais que a gente precisa analisar nessa ideia dos aminoácidos? Vamos falar um pouquinho sobre questão de propriedades desses compostos. Eu acho que tem duas coisas, se a gente for fazer uma análise física, duas coisas são muito importantes. Tá? Duas análises acho que valem muito a pena. A discussão de solubilidade desses compostos em água, que com certeza será elevada, porque a gente tem sítios que vão realizar ligações de hidrogênio, tanto no grupo amino, quanto no grupo carboxila do ácido carboxílico. Tá? Então, esses compostos são altamente solúveis em água. Bem? Segunda análise que dá pra gente fazer aqui, ó, casando agora com a química orgânica, a ideia da isomeria óptica. Tá? Os aminoácidos, os alfa-aminoácidos, em geral, eles apresentam atividade óptica. No grupo dos alfa-aminoácidos tem uma exceção, que é quando esse R aqui, ó, ele acaba sendo H. Então eu vou repetir aqui, ó, dois grupamentos, então não vai ter atividade óptica. É o alfa-aminoácido mais simples, ele está aqui inclusive, ó, é a glicina. É o único alfa-aminoácido que não vai apresentar atividade óptica. Tá? Então isso é uma característica marcante dos aminoácidos, é a realização, o aparecimento de centros quirais, tá? Exceto a boa e velha glicina. Beleza? Boa? Só que discutimos legal essa propriedade física, né? Então, ficar atento na solubilidade em água, ficar atento na atividade óptica, mas o que vale muito a pena você ficar atento é no que a gente chama de propriedades químicas, ou uma propriedade química em especial dos aminoácidos, que é o chamado caráter anfótero. O caráter anfotérico dos aminoácidos. E eu acho que isso aqui vai ficar bem interessante, vai ficar bem fácil de você perceber, porque fizemos aí recentemente boas discussões na Química A referente a isso.
Na aula 24, na Química A, discutimos a acidez dos compostos orgânicos. Na aula 25, discutimos a basicidade dos compostos orgânicos. E na aula de número 26, a gente foi feita uma revisão geral. Então, quando a gente olha o grupamento dos aminoácidos, a gente já consegue perceber aqui, ó, o grupamento ácido. Tem mistério, né? O grupamento ácido carboxílico. Agora, aqui, ó, nós temos um grupamento básico. Olha o suculento paraeletrônico aqui, ó. Lembra esse suculento paraeletrônico? Configura a basicidade. A gente pode, no primeiro olhar, já pensar em Lewis, ok? Doação do paraeletrônico. Ou ainda, poderíamos pensar que por ter um paraeletrônico, ele consegue receber um H+. Então a gente poderia pensar em basicidade, segundo o importante conceito de Bronsted-Lowell. Então esse caráter anfótero é a grande levada, é a grande característica que a gente tem que lembrar dos aminoácidos. Claro que a solubilidade em água é bacana, a atividade óptica é bacana, mas o caráter anfótero é o principal. E aí pode cair um item muito simples, só afirmando isso para você, né, que tem o caráter anfótero lá no item do somatório, ou a gente pode analisar as equações. Tá? Ele pode trazer esse caráter anfótero sendo cobrado como reação química. Tá? E aí eu queria que você me desse uma boa ajuda aqui, que dá para a gente fazer um debate bem interessante, discutindo primeiro o meio, colocar o aminoácido em meio ácido. Tudo bem? Vou colocar ele em meio ácido aqui primeiro. Então vamos pegar um tipo de aminoácido aqui, ó. Eu vou pegar, por exemplo, a alanina. Vamos pegar a alanina aqui, ó. Vou pegar essa aqui, ó, pra gente discutir. Beleza? Esse aqui é o grupinho que a gente vai usar. Tá? Vou pegar um aminoácido aqui, escolher um aminoácido pra gente trabalhar. Então tá aqui, ó, é o CH3, aqui é CH, e aí eu tenho C-OH, e aqui eu tenho o grupamento NH2. Beleza? Tá aqui um alfa-aminoácido, alanina. E a gente vai colocar esse bichinho aqui, ó, no meio ácido. Tá? Vamos colocar aqui, ó, ou por exemplo, um HCl da vida. Tá? Mas, lembrando que isso aqui, ó, ele pode simplesmente colocar de uma forma genérica para você aqui, ó. Tá? E ele colocar simplesmente assim, ó. Está indicando para nós que esse meio está o quê? É um meio ácido. Então, o que acontece? Se o meio ficou ácido, a região do aminoácido que vai reagir é a região básica, faz sentido, né? Se eu coloco em meio ácido, a região que reage é a região básica. Não esqueça que nós temos um suculento paraeletrônico aqui, ó. Ó, e olha quem tá aqui, ó. Lembra o H+, viu esse paraeletrônico foi doidão, ó. Joguei aqui, ó. Ele vai capturar esse par de elétron. Ok? Vamos ver como é que ficaria a equaçãozinha então, ó. CH3, CH, aqui C-OOH, e aqui embaixo o NH2, só que ele recebe um H+, NH3, mais. Ok? Ou seja, em meio ácido, o aminoácido recebe o H+. Então, em meio ácido, ele atua como uma base de Bronsted-Lowell. Em meio ácido, ele atua como base, porque há o recebimento de H+, e há a formação de um cátion aqui. Claro, se fosse o HCl, então aqui entraria o Cl-. Tá? Tanto que, quando a gente fala em meio ácido, professor, eu tenho uma dificuldade para lembrar. Eu sempre falo para o aluno assim, ó, então eu lembro do ABC. Ó. Só que o legal é entender o que está rolando, né? O que seria o ABC? Aminoácido em meio ácido, atua como base e origina um cátion. Carregado positivamente. Em meio ácido, atua como base e origina um cátion. Beleza?
Bom, mas se ele tem caráter eufótero, futuro calor, se ele tem caráter eufótero, então é porque ele também vai reagir em meio básico. Então isso que eu queria mostrar para você agora. Em meio básico. Vamos pegar o mesmo aminoácido. Vou pegar a alanina de novo, tá? Vou pegando a alanina. Aqui. C dupla O, OH. E aqui está o NH2. E eu vou colocar agora em meio básico, o OH-. Beleza. Se eu vou colocar agora para reagir em meio básico, qual que é a região do aminoácido que vai ter que agir? Meio ácido. Bem, em meio básico, então é a região ácida que vai reagir. Você não pode esquecer, tem um hidrogênio ionizável aqui, ó. É o H+. Lembra? H+ e OH- foram feitos por outro. H+ e o OH- e pimba, vai reagir aqui, ó. E vai formar o quê? Vai formar água. Como é que ficaria o meu produto aqui do outro lado, então? CH3, CH, o NH2 aqui agora ficou intacto, que é onde está ocorrendo a reação? Aqui na região ácida. C do bloco, ao menos. E obviamente aqui. Beleza? Claro a relaçãozinha para você. Então olha só, em meio básico, o que aconteceu? Ele doou o H+. Então se ele doou o H+, ele está agindo como um ácido de Bronsted-Lowry. E lá do outro lado, origina um. Percebeu? Meu aminoácido ele consegue reagir nos dois tipos de meio. Por isso que a gente fala que ele é um caráter eufótico. E a gente consegue fazer um diálogo legal com o que aparece nas provas de biologia, né, quando se fala na tal da eletroforese. Né? A eletroforese também aparece quando a gente discute, por exemplo, coloides. Né? Esse método de separação a partir de cargas elétricas. Então, quando eu tenho cargas, eu tenho estruturas carregadas, eu posso migrar e assim conseguir fazer a separação. Então, como o meu aminoácido ele fica carregado, né? Como a forma do aminoácido agora ele está carregado ou positivamente ou negativamente, então a gente consegue o quê? A gente consegue fazer essa separação. Essa separação a partir de quem? Da eletroforese. O que a gente pode fazer aqui na química é tentar classificar essa eletroforese. Pode tentar classificar isso. Então, olha só. Quando ele fica carregado positivamente, vê se você concorda comigo, ele tem que migrar para o polo negativo. Ok? Se ele está carregado positivamente, ele tem que migrar para o polo negativo. O polo negativo, né, você está trabalhando as questões de pilhas, né? Trabalhando as aulas de pilhas lá com a professora Jana. O polo negativo é o que você chama de ânodo. Só que aqui você tem que tomar cuidado, porque a eletroforese não é um processo espontâneo como uma pilha. Então a gente tem que o quê? Inverter esses polos. Então o meu polo negativo numa eletroforese é um cátodo. Tá? O polo negativo numa pilha, ânodo. Mas eu não estou falando de uma pilha, porque pilha é espontâneo. Eu estou falando de um processo que não é espontâneo. Estou falando de um processo onde você tem o quê? Uma bateria conectada ali. Ok? Não estamos discutindo um processo espontâneo, temos um processo não espontâneo. Então, o polo negativo é um cátodo. Então, o que acontece? Eu tenho esse processo conhecido como nome de cataforese. Então, a cataforese acontece quando nós temos um pH inferior a 7, que é quando o meio está ácido. Tá? Até tem aluno que fala assim, Robinho, eu guardo assim, Robinho. É cátion, então é cataforese. Beleza, legal, vai funcionar, tá? Vai funcionar, é cátion, é cataforese. Mas eu queria mostrar para você de onde é que vem esse termo cataforese, que está relacionado ao cátodo. Ok? Está relacionado ao cátodo, que vai ser o nosso polo negativo. Tá? Agora, olha só. Está carregado negativamente o aminoácido agora. Se ele está carregado negativamente, ele tem que buscar quem? O polo
positivo. E o polo positivo numa pilha é o cátodo, mas lembra, aqui não é espontâneo. Então o polo positivo é um ânodo. Então aqui eu tenho o que nós chamamos de anaforese. E a anaforese é quando o pH é o quê? Superior a 7. Beleza? Aí, claro que tem aluno que guarda. É ânion, é anaforese. Beleza? Mas o ânion está ligado ao fato do que? Se ele é carga negativa, vai estar atrelado ao polo positivo. E quando cai isso aqui em prova, cara, é questão top, tá? É questão considerada questão difícil. Deixa eu mostrar para você essa questão da PUC do Paraná de 2016. Ele fala assim, ó, os coloides formam um sistema químico de relevante importância. Seu estudo fornece classificações para sistemas como gelatina, espumas e neblina, sistemas esses que não se encaixam com misturas homogêneas, nem com misturas heterogêneas tradicionais, devido ao tamanho da partícula dispersa. Tá? Mas coloide é mistura heterogênea, tá? É porque aqui no enunciado da PUC ele fala que mistura heterogênea tradicional, tá? Mas coloide é sim uma mistura heterogênea. A separação dos sistemas coloidais pode envolver fatores elétricos, devido à atração das cargas micelares em um meio com polos negativos e positivos previamente estabelecidos. Um aminoácido como a leucina, cuja estrutura está apresentada a seguir, pode apresentar-se carregado quando da sua exposição em meio ácido ou básico. Aí, olha só, a modificação do pH do meio interferirá de maneira que... Vamos dar uma olhada na alternativa que é correta e você vai interagir comigo aqui agora. Olha só. Quando o pH for superior a 7. Então, se o pH for superior a 7, estou falando do meio que é básico. Tá? Quando o pH for superior a 7, o aminoácido adquirirá carga negativa. Peraí. pH superior a 7 é meio básico. Olha a reação do meio básico aqui, ó. Ele adquirirá carga negativa, certinho? Carga negativa. E ele fala assim, ó, devido à desprotonação do ácido carboxílico. Será que vai ter uma desprotonação? O que é desprotonar? Desprotonar é perder o H+. E aí ele diz que o processo é uma anaforese. Vamos dar uma olhada? Olha aqui. Realmente desprotonou. Ele perdeu o H+. Houve uma desprotonação. E o nome do processo é o quê? Uma anaforese. É uma questãozinha bem completa nessa relação. Tá? Então, ó, quando perde o H+, é desprotonar. O que aconteceu aqui em cima no meio ácido? Aqui houve uma protonação. Porque houve um recebimento do H+. Então ele protonou. Boa? Beleza? Muito, muito bom. Eu quero que você me ajude agora, no momentinho de atenção. Temos um momento de atenção para você aqui agora. Olha só. Um momento de atenção. Nós trabalhamos no meio ácido, nós trabalhamos no meio básico, mas existe uma situação em que as cargas ficam em igual valor, as positivas e as negativas. Isso nós chamamos, na bioquímica, de ponto isoelétrico. Existe um pH, não necessariamente 7, isso é específico para cada aminoácido, em que as cargas positivas e negativas estão em igual quantidade. Como assim, Almir? Vou pegar a lanina de novo. Gostei da lanina, vou pegar ela aqui de novo aqui, ó. C-O-O-H. E aqui o NH2. Beleza? O que vai acontecer futuro calor? Olha só, olha só, olha só. Aqui tem o H+. E aqui tem o suculento paraeletrônico. H+ e suculento paraeletrônico. Em um determinado valor de pH, isso é específico, repito, para cada aminoácido. Isso é determinado experimentalmente. O que acontece? A migração desse H+ para o paraeletrônico. E aí o que vai acontecer? Olha só. CH3, CH.
aqui C dupla O menos, e aqui. Quando nós conseguimos ter essa relaçãozinha aqui, ó, nós encontramos o ponto isoelétrico do aminoácido. E aí, isso aqui tem um nome especial, né? Isso aqui recebe um nome bem chique. Olha só, esse aqui é o tal do Zwitterion. Zwitterion. A forma zwitteriônica do aminoácido. Nesse caso, eu não consigo fazer separação por eletroforese. Tá? Eu não consigo, porque olha só, não tem carga excedente de ninguém aqui, ó. Isso aqui tem carga elétrica nula, tem carga elétrica neutra. Tá? Então, na forma zwitteriônica, eu não consigo fazer separação por eletroforese. Tá? Esse aqui, ó, é o momento que a estrutura perde a estabilidade e ele acaba o quê? Precipitando. Porque cargas elétricas ajudam na estabilidade de uma dispersão coloidal. Tá? Isso foi comentado numa discursiva de coloides. Se você não viu isso, vai lá na pasta do Robinho, pega essa discursiva dessa aula de coloides. Lá eles discutem que uma das formas para se manter um coloide estabilizado é ter presença de carga. Tá? É ter a presença de carga elétrica no processo. Bacana? Então aqui, ó, eu tenho a forma zwitteriônica. Beleza? Show de bola. Essa relação das propriedades ácido-base, eu diria que é o grande pulo do gato quando a gente fala de aminoácidos. Beleza? Boa? Muito, muito bom. Existe um critério para classificar, isso aqui é bem simples, um critério para classificar os aminoácidos de acordo com a quantidade de grupos que ele tem. Tá? Se você tem uma carboxila e um grupo amino, se eles têm uma quantidade igual de grupos carboxila e de grupo amino, a gente fala que o aminoácido é neutro. Se você tem mais grupos amino do que grupo carboxila, o aminoácido é básico. Se você tem mais grupos carboxila do que grupo amino, aí esse aminoácido é ácido. São critérios de classificação bem simplesinho, bem tranquilo para você. Boa? Beleza? O que eu queria colocar para você também agora é a temática da formação de proteínas. Tá? As tais ligações peptídicas. Tá? Então, isso aqui, ó, a gente precisa. O que eu tenho que saber de proteína numa prova de química? Eu tenho que saber como é que eu formo as proteínas. Tá? Isso é muito comum, inclusive em questões discursivas. Tá? Você montar o processo da ligação peptídica. Então você vem comigo aqui que a gente vai montar, então, vamos fazer juntos um processo de montagem, ok, de ligações peptídicas. Então eu vou pegar aqui, ó, vamos pegar uma bem simples para começar a ideia, vou pegar a glicina, porque a glicina ela é menorzinha, então acho que vai ficar bem legal para a nossa discussão. Vou pegar a glicina aqui, CH2, C dupla OH. E aí você poderia pegar um aminoácido diferente, mas eu vou pegar uma outra glicina, tá? Vou pegar uma outra glicina, aqui ó, o NH2, só separei o hidrogênio aqui. CH2, C dupla OH. E vamos ver o que vai rolar. Olha só o calor. Saiu aqui, saiu aqui. Está acontecendo nesse processo a liberação de água. Bem, temos a eliminação de água aqui nesse processo. Então a água eu já sei que vai eliminar e agora a gente vai juntar os dois fragmentos. NH2, aqui CH2, C dupla O, aqui ó, NH, CH2, C dupla O, OH. Obviamente, com a liberação de água. Isso aqui, ó, que eu acabei de produzir, ainda não é a proteína. Isso aqui que a gente acabou de produzir é o que nós chamamos de peptídeo. Ou, se você quiser sambar na cara da sociedade, você pode dizer que é o quê? Um dipeptídeo. Beleza? É um dipeptídeo, porque eu tenho dois grupamentos de aminoácidos aqui, ó. E isso aqui, ó, é a identificação que houve a formação da ligação peptídica. Nós temos a formação de um grupo
amida. A ligação peptídica, na verdade, para ser bem preciso com os senhores, a ligação peptídica é isso aqui, ó, isso aqui, ó. É a ligação para formar o grupo amida. Isso aqui, ó, é o que nós chamamos de ligação peptídica. Tá? Pedir para identificar a ligação peptídica, ó, para garantir isso aqui, ó. Às vezes tem vestibulares que consideram você circular o grupamento todo, né? Claro, ele tem a formação do grupo amida, tá? Mas a ligação peptídica propriamente dita é isso aqui, ó. Bem? Beleza? Então, qual seria a sequência do processo, né? Eu tenho o quê? Os aminoácidos. Tá? Eu tenho os aminoácidos. Esses aminoácidos vão formar os peptídeos. E aí eu preciso juntar peptídeos para formar as proteínas. Eu preciso fazer a junção desses peptídeos. As proteínas, elas são polímeros naturais. Proteínas são polímeros naturais. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Proteínas são polímeros de até 20 aminoácidos naturais, que se diferenciam pelas cadeias laterais. Uma única molécula de proteína pode conter aqui, ó, milhares de unidades de aminoácidos. Essas proteínas são estruturas o quê? Então, complexas. O que é importante frisar é que quando você tem a reação nesse sentido, que eu vou marcar como sentido de número 1, nós temos um tipo de reação que é chamado de condensação. Mas eu posso ter a reação inversa. Eu posso ter a proteína indo a peptídeos e depois aos aminoácidos. Eu posso ter este processo acontecendo. Ou seja, essa reação aqui, ó, ela pode ser desfeita. E essa reação no sentido de número 2 é o que nós chamamos de hidrólise das proteínas. Que é o que, por exemplo, acontece na digestão. Você quebra a proteína, as proteínas vão aos peptídeos, e aí nós conseguimos o quê? Os aminoácidos. Lembra que tem um grupinho na biologia, né? Que se fala de aminoácidos essenciais e não essenciais? Aqueles aminoácidos que o nosso corpinho sintetiza são os não essenciais. Onde que eu vou buscar aminoácidos essenciais? Na boa alimentação. Na alimentação. É na boa alimentação. McDonald's, Burger King, ok? Na boa alimentação, como é que a gente vai buscar o quê? A gente vai buscar esses aminoácidos. Tá? Então, existe a reação bonitinha, ó. A reação direta aqui para nós, ó. Eu estou condensando aminoácidos para formar o peptídeo e ainda tem eliminação de água. Quando eu quebro essa ligação peptídica, eu volto porque aos respectivos peptídeos e aos respectivos aminoácidos. Beleza? Show de bola? Fica atento, sempre bom praticar, manda ver nos exercícios e ainda temos mais um grupinho para abordar na parte bioquímica, que são os lipídios. Te aguardo nessa aula. Grande abraço, sucesso nos estudos. Tchau, tchau.